Que é o professor Tiago, a gente aqui vai mais um vídeo, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre o comércio, né, e as cidades renascem, né. A gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5, né. O capítulo 5 ele vai falar um pouquinho sobre o ressurgimento do comércio, né, o comércio, o renascimento das cidades, tá? Essa parte aqui, ó, capítulo 5, tá? Vai começar aqui na página 85, tá? 84, 85, quando a gente vai falar um pouquinho sobre o ressurgimento do comércio na Idade Média. Só que antes de eu falar do ressurgimento do comércio na Idade Média, eu preciso falar. No período medieval, não é que o comércio deixou de existir. O comércio continuou. Só que as atividades comerciais, elas não tinham tanta importância assim. Lembra que no período medieval, as pessoas, a maioria da população morava no campo, ou seja, morava num feudo, né? E cada feudo tinha um senhor feudal. Nesse feudo, o que era produzido nesse feudo, por exemplo, tudo de alimento que era produzido ali, era para abastecer esse feudo. Digamos que o Joãozinho é dono de um feudo, então tudo que era produzido naquele feudo era para ele, para a família dele e para os servos que ali moravam, juntamente com os religiosos. Então não se produzia comida para vender, se produzia comida o quê? Para a subsistência. Nesse contexto aí, pessoal, o que vai acontecer também? Outro fato interessante é que, aos poucos, lembra que lá no finalzinho do século X, século XI, algumas ferramentas começaram a surgir. Lembra que naquela última aula que a gente teve em sala de aula, eu falei da charrua, que é uma espécie de arado, que você amarrava ela no cavalo e saía o que? Cavando os buracos, né? Algumas ferramentas vão ajudar a aumentar a produção de alimentos. Com o aumento da produção de alimentos, né, muitos vão começar a estocar comida. E essas comidas, esses alimentos vão começar a ser vendidos em feiras, tá? Em feiras, em pequenas feiras nas cidades, tá? A partir daí, pessoal, começa aos poucos o comércio ressurgir. Não é que não havia atividade comercial. A atividade comercial ela sempre existiu. Tá? Só que na Idade Média ela foi muito reduzida, porque a maioria das pessoas morava no campo. Então a maioria das pessoas eram servos, trabalhava para um nobre, um senhor feudal, davam boa parte do que produziam para esse senhor feudal. Só que quando o feudo passa a produzir, passa a sobrar, parte disso começa a ser vendido. E onde isso vai ser vendido? Na cidade. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o renascimento do comércio. O que é renascimento? Ressurgimento, né? O ressurgimento do comércio. Não é que ele deixou de existir, ele apenas perdeu importância, tá? Porque as pessoas moravam mais no campo. Nesse contexto aí, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou pegar eu acabei de elencar, né, aqui no capítulo de vocês, algumas partes que são importantes para que a gente possa debater. Uma das primeiras partes, que esse período aqui, pessoal, é a Baixa Idade Média. Que é a Baixa Idade Média? Nesse período, o feudalismo começa a decair. Por quê? Na Alta Idade Média, a maioria das pessoas moravam no campo, né, estavam sujeitas a um senhor feudal. Na Baixa Idade Média, vai acontecer uma crise no feudalismo. Por quê? As pessoas, aos poucos, vão sair do campo e vão retornar às cidades. Tá? As cidades vão começar a ganhar importância. Vai haver aos poucos um êxodo rural, né? Um termo da geografia. Nesse contexto aí, pessoal, o que vai acontecer? Vai haver um crescimento populacional. Então, como estava produzindo mais comida, né? Vai haver um crescimento de pessoas no feudo. E algumas pessoas vão sair do feudo, vão para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. Isso é muito comum, isso acontece hoje, até hoje, né, de forma muito mais acentuada. Então as pessoas vão começar a sair do campo, né, e vão para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. E muitas dessas pessoas vão se dedicar ao comércio. Tá? Vão se dedicar ao comércio, à venda de objetos, à venda de produtos. Alguns vão trabalhar em oficinas. Só para recordar, pessoal, que naquela época as oficinas eram onde se produziam sapatos, eram onde se produziam, por exemplo, ferramentas, sapatos, geralmente feito de couro, né? Então era um local que se produzia o quê? Geralmente era um senhor, né, que era um senhor bastante experiente, que era dono dessa oficina, e ele ensinava tudo
para os seus empregados. E o processo era totalmente manual, tá? Tudo feito à mão, a manufatura, que é feito à mão. E nesse contexto vão desenvolver oficinas, né? Então o comércio aos poucos ele vai reacendendo. Nesse contexto aí, pessoal, os camponeses eles saem do campo, então eles se transformam em artesãos, né? E também mercadores, vendedores. Lembrando, pessoal, que as cidades medievais na época elas tinham muros, tá, em voltas dela. E essas cidades eram chamadas de burgos, eram fortalezas. Por quê? Era para se proteger de invasões. Tá? No caso, se ocorresse alguma invasão, as cidades tinham os muros que protegiam, tá, os moradores de invasões. E havia alguns comerciantes que vendiam produtos em volta das cidades. Esses comerciantes eram chamados de burgueses. Hoje, burguês significa pessoa que tem dinheiro, pessoa rica, né? O burguês hoje é uma pessoa que tem um poder econômico muito, como diz, exacerbado, né? Tipo um banqueiro, um grande empresário, né? Naquela época, o burguês era o comerciante que vendia seus produtos em volta da cidade. As cidades eram chamadas de burgos, tá? Esses burgueses depois são pessoas que vão enriquecer com o comércio. São que os comerciantes, também os banqueiros, tá, pessoal? Lembrando que na época os bancos, não existia banco como a gente conhece hoje. As trocas comerciais eram feitas em bancos mesmo, em banquinho, aquele banco que você senta para tomar um Tegs, um chimarrão, né? Então eles sentavam ali e trocavam as moedas entre eles. Por isso que o Banco do Brasil, né, Banco Santander são chamados de banco, porque as trocas comerciais eram feitas em um banquinho mesmo, tá? Outro fato também interessante, pessoal, só para a gente poder lembrar aqui, é que aos poucos as cidades, né, as cidades medievais, elas vão se desmembrando do feudo, ou seja, antigamente as cidades dependiam muito do feudo. Então elas dependiam do que o feudo produzia. Aos poucos, elas não precisam mais desses feudos. Então elas vão se emancipando, tá, pessoal? E muitas dessas cidades, elas possuem uma estrutura preservada até hoje. Por exemplo, várias construções medievais, elas permanecem até hoje, tá, pessoal? Em várias cidades europeias. Principalmente na Itália, na Espanha, né? Ultimamente está sendo bem prejudicado a visita a esses lugares devido ao vírus, né, que se espalhou no mundo, o coronavírus. Mas são cidades turísticas, né, devido que à presença de castelos, devido à presença, por exemplo, de elementos que remetem àquele período, tá? É um vídeo curto, pessoal, espero ter sido útil a vocês, tá? Vou postar mais, se quiserem me perguntar, tá? Pelo meu WhatsApp, tá, pessoal? Se quiserem me perguntar pelo meu e-mail, tá? Fique à vontade, tá?